Um brinde ao lançamento do meu livro Mulher Sabática. Sejam bem-vindas a mais uma sexta-feira e hoje é dia de brindar. Estou aqui com uma champanhe zero álcool, tá, minhas deusas? Porque como vocês sabem, eu tô sem beber durante os 9 meses de celibato que eu estou me encontrando hoje, né? Neste momento que você está vendo essa aula. Tchim, tchim. Hoje é fácil a gente ficar um tempo sem bebida. Tem espumante zero álcool, tem cerveja zero álcool, hoje em dia tem tudo. Então eu quero brindar com vocês esse momento mais do que especial para mim, que é o lançamento do meu livro Mulher Sabática. A capa dele tá bem aqui. O link para comprar o livro já está disponível, tá na descrição desse vídeo. Você pode adquirir o seu pela Amazon, tá bom? Vocês têm 24 horas para adquirir o livro de vocês, pelo preço que está hoje. Depois o preço vai mudar. Então, corre lá na descrição do vídeo, clica, já compra o seu livro e volta aqui para a aula, que eu vou fazer um resumo de tudo que eu conto nesse livro aqui nesse vídeo e depois você pode ler com mais calma, no seu tempo, né? Respeitando esse momento de entender o que é o sabático, o que dá para viver com o sabático. Depois que você compreender a dimensão do sabático, de tudo que ele pode te abrir, de todas as percepções que você pode ter sobre a sua vida, né? Quebrando, desconstruindo esses padrões que a gente cria na nossa mente e que a gente vem repetindo ao longo dos anos, né? E reinventando o seu destino, reescrevendo a sua história. Esse é o profundo relaxamento da mente que eu falo, é o sabático, é quando você se desliga completamente de todas as atividades que você faz e adentra um novo mundo, um novo espaço, trazendo seus padrões de comportamento e desconstruindo nesse processo. Se você quer viver isso de forma profunda, leia o livro, vale super a pena. E se sentir, sinto que o sabático pode ser todas as respostas que eu estou procurando para minha vida, me ajuda? Me ajuda a colocar o meu sabático em prática como você colocou? Me dá uma orientação para eu... Como que eu posso fazer com o meu trabalho, com o meu filho, com a minha mãe, com as demandas, com grana, com dinheiro, para onde que eu vou? Se você quer um olhar mais estratégico, um olhar de águia, né, um olhar de Atena, né? Essa é a deusa que você pode trazer aí para te ajudar a ter uma visão estratégica da sua vida hoje, para você fazer o seu sabático acontecer, sentindo também esses sinais, essas energias que vão surgindo para você ao longo do tempo. Você pode vir falar comigo. Eu estou abrindo uma consultoria para deusas e deusos, tá? Todos os homens também que querem tirar esse sabático, que querem um olhar mais refinado, né? Sabem que eu trabalho com a linhagem das ciganas, né? Então eu trago todo esse movimento do desapego, da liberdade, de colocar a tua criatividade, a tua sensualidade, a tua feminilidade ou masculinidade, né? Nesse processo você pode contar com a minha ajuda. Basta você me enviar uma mensagem dizendo: eu sou sabática, eu sou sabático. Se você me enviar essa frase, eu já vou entender o que você tá precisando. E aí o que a gente faz? A gente vai marcar um horário, 30 minutinhos, pra gente se conhecer, pra gente se conectar, eu entender onde você tá, que momento que você tá na fase da sua vida, quais são as tuas reais necessidades hoje e o que você pretende pro futuro, porque muitas vezes a gente nem sonha, né? A gente vive num caos tão grande que a gente não sonha. Então eu quero poder entender o teu momento e falar assim: olha, o sabático, dá para você viver o sabático. Vamos sentar aqui e vamos bolar um plano, uma estratégia, né? E você ir galgando esses espaços. Eu tenho clientes que não conseguem viajar sozinhas. É inconcebível para a mente delas. E aos poucos eu tenho quebrado esse lugar. Quando eu falo, vai até ali, faz um negócio aqui, elas se colocam nessas situações e elas vão ganhando espaço. Então eu quero que você vá sentindo de acordo com a tua necessidade. Então tudo isso a gente pode fazer juntas. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender qual é o teu momento. Se você quer o meu acompanhamento no teu processo, quero tirar um sabático, não sei quando, não sei como, não sei com que dinheiro, não sei de que jeito, mas eu quero. Tudo é possível. Eu tinha um filho pequeno e eu consegui passar 7 anos.
Eu tinha um emprego, eu tinha um apartamento, eu tinha tudo. E eu consegui sair da minha zona de conforto, que nem era confortável, e viver outra história. E foram, inicialmente ia ser um mês, de repente virou um ano, de repente virou 7 anos. Quem diria, não é mesmo? Eu não imaginava, minhas deusas. E foi tudo muito mágico. Eu tô trazendo isso pra vocês aqui. Tchim, tchim, um brinde ao lançamento do meu livro hoje, em plena sexta-feira. Estamos em sexta-feira hoje. Mais um brinde. Hoje é sexta-feira. E eu não sei se você sabe, mas Friday é dia de freia. Assim como Monday, dia da lua, assim como Sunday, dia do sol, Friday é dia de freia. Toda sexta, 13 horas, a gente tá aqui pra falar sobre feminilidade, né? E o sabático é um movimento super feminino, porque é um movimento de parar, de pausar. E nós mulheres somos duais. A gente tá o tempo inteiro em altos e baixos, em dinâmica e quietude. E esse processo da quietude é muito difícil para muitas mulheres acessarem esse espaço de silêncio, de calma e de relaxamento. Eu quero citar para você os 4 R's da feminilidade muito rápido, você pode anotar os nomes. Em algum momento a gente vai adentrar esse processo mais profundo nas próximas sextas-freias. Eu vou trazer uma explicação muito mais aprofundada para vocês sobre cada R da feminilidade, tá bom? Então, hoje eu vou falar do sabático, mas a gente vai adentrar esse processo. São os 4 R's da feminilidade, que é receber, relaxar, reconectar, ritualizar. Se você coloca em prática essas 4 palavras, você já acessa de uma maneira muito forte a tua feminilidade. A tua feminilidade saudável, tá, minha deusa? Hoje eu quero falar sobre o processo de relaxamento. Relaxar para a mulher, ele é uma coisa às vezes difícil. A gente tá sempre tensa, sempre pensando, sempre fazendo, sempre se ocupando demais com as coisas. Existem muitos formatos de como você pode relaxar. Você pode relaxar com uma massagem, você pode relaxar dormindo um pouco mais do que o tempo que você geralmente costuma. Você pode relaxar com um banho. Mas um relaxamento profundo, algo que vá realmente transformar a sua vida, algo que você diga assim, Rê, eu tô precisando dar uma relaxada em tantos pontos, eu preciso assim, na verdade não é nem só relaxar, eu preciso me desligar. O sabático é a forma mais profunda que você tem de simplesmente se desligar da vida que você vive hoje e escrever um novo formato. Reavaliar a sua rota longe de tudo e todos. Todas as opiniões que as pessoas têm sobre a sua vida. Todas as influências que você recebe do teu trabalho, da sociedade que diz que você tem que fazer, que você tem que ser, que você tem que seguir nesse formato. Esse processo, esse sistema, esse padrão todo formadinho, todo petrificado que você está tentando adentrar, você quebra isso quando você entra no sabático. Porque você sai dessa bolha e entra em outra. Você está sempre entrando em novas bolhas. A ideia é que você vá estourando as bolhas que você vai vivendo e acessando o máximo, né, do teu potencial. Então, o que é um sabático? Vamos começar com a etimologia. O que é um sabático? O termo sabático vem de sabá, que é um momento de descanso. Por exemplo, sábado, olha só, sábado vem desse sabá, desse momento de descanso. Era o 7º dia, né? Quantos dias Deus fez o universo? Ele fez o universo em 6 dias, no 7º ele descansou. Só que o primeiro dia da semana é domingo, tá? A gente costuma começar o dia na segunda e achar que o primeiro dia da semana começa na segunda, mas o primeiro dia da semana é domingo. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta foram 6 dias em que a gente, teoricamente, trabalha, em que a gente coloca o nosso máximo, né? E no 7º dia, você descansa. Sábado, sabático, sabá. Tudo isso está interligado. No 7º dia você descansa. No Antigo Testamento da Bíblia, eles faziam da seguinte forma: eram 6 anos produzindo, fazendo, sem descanso, sem
dia de descanso praticamente. E no 7º ano, era um ano em que eles não cultivavam, não plantavam, todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos eram libertos. Nesse 7º ano, que era o ano sabático, as pessoas eram livres para elas seguirem o caminho que elas quisessem, para elas reescreverem a sua história. E vejam só essa sincronicidade do universo. Eu passei exatamente 7 anos em sabático, né? Foram 7 anos. Foram 6 anos na Bahia e no 7º ano eu fechei o meu sabático. Eu já sabia que aquilo ali ia terminar e que eu ia retornar. Foi no 7º ano que eu retornei, né? Pra minha cidade natal, que eu voltei para casa. Então, um sabático, ele é esse tempo de descanso. E a gente pode fazer pequenos sabáticos ao longo da nossa vida, mas o ideal, no meu olhar, é que você tenha uma experiência de fato, verdadeira com o sabático. Que você tire 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, para você se desligar completamente e fazer outra coisa. Estar aberta ao universo. É mágico, tanta coisa acontece, você redescobre tantos sonhos que estavam lá guardados dentro de você. E nesses 7 anos de sabático, eu aprendi tantas coisas, mas eu condensei em 7 grandes conselhos que eu quero te dar, que é para sua vida. Mas com certeza vai te orientar a seguir um sabático, a seguir esse caminho. Se você seguir esses 7 conselhos, você vai conseguir chegar e viver o teu sabático como você tanto sonha em viver. Então, antes de começar a citar os 7 conselhos que eu tenho para te dar, eu quero te dizer que toda a energia de dar é a mesma de receber. E se hoje eu tô aqui te oferecendo o meu melhor, eu tô te oferecendo o meu tempo, a minha beleza, o meu conhecimento, o meu melhor conhecimento, eu quero te dizer que você está recebendo tudo isso. E receber é tão bom quanto dar. Então, eu também quero receber e você também pode me dar. Como? Deixando o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. Conversa comigo, interage comigo, deixa eu saber o que você está pensando. Deixa eu saber qual foi o melhor momento dessa aula. O negócio que você falou assim, Renata, isso que você falou bateu forte em mim. Anota para mim, escreve no comentário, interage comigo. E assim você também está me dando e eu também estou recebendo. E a gente fica aqui numa energia contínua de troca, porque é assim que a vida tem que girar. Nós mulheres somos muito acostumadas a dar. E a gente não sabe receber. Nesse momento você tá recebendo. Se inscreve, curte, manda esse vídeo para aquela amiga que tá doida para tirar um sabático, que tá super precisando de um sabático, ou para aquela pessoa com quem você gostaria de tirar o seu sabático também. Vamos começar então com o primeiro conselho que eu tenho para te dar. Lembrando, minha deusa, que esses 7 conselhos que eu tenho para te dar hoje já estão escritos no meu livro Mulher Sabática, tá? Se você adquirir o livro, você vai entender por meio da minha história, das minhas reflexões e de práticas que você pode começar a aplicar na sua vida hoje a partir desses 7 conselhos. Aqui eu vou falar de uma forma muito breve, mas acessando o link na descrição você compra o seu livro na Amazon, tá? Por um preço mega acessível nessas próximas 24 horas e você tem acesso aos 7 conselhos de forma íntegra. Aqui eu vou fazer um breve resumo, tá? Então, o primeiro conselho: fique muito incomodada com a sua vida. Rê, que conselho é esse, Rê? Esse é o primeiro conselho que eu tenho para te dar. Fique muito incomodada. Sinta o incômodo, olha para o incômodo, dá nome para esse incômodo. Vamos começar fazendo nesse formato? O que está te incomodando hoje? Qual que é o problema hoje para você? Ou os problemas? Ou os incômodos? Quais são todos eles? Elenque, anote, escreva o nome dos teus incômodos. Porque hoje, os teus incômodos, eles no passado não eram incômodos, eles eram soluções. Os teus incômodos de hoje, um dia foram tua prioridade no passado. Vou dar um exemplo. Teu incômodo hoje pode ser como o meu. Eu estava cansada da cidade grande, do trânsito, da correria.
Brasília é uma cidade que foca muito no concurso público, porque todos os órgãos públicos estão concentrados aqui. Todo mundo em Brasília estuda para concurso público. E eu nunca me encontrei nesse lugar. Eu nunca, desde jovem, desde adolescente, eu falava assim, eu não sei se eu quero fazer concurso público. Eu acho que isso não é pra mim. Eu sou criativa, eu sou comunicativa, eu gosto de falar com pessoas, eu sou artística, eu gostava de dançar, de me expressar, de atuar. Eu tinha muito esse lugar do teatro. Eu sempre fui muito desinibida com a câmera. A questão profissional em Brasília sempre foi muito difícil para mim. Por mais que eu me encontrasse em vários outros ambientes, como o circo, fui professora de circo há muito tempo, fui artista circense, em sala de aula, dando aulas. Todas as formas que eu podia encontrar de fugir do concurso público, eu fugia. Mas eu não conseguia me sentir realizada. Algo sempre me travava. A família exigia sempre, indiretamente, que eu fizesse um concurso público. Minha mãe me pressionava muito. E mesmo sendo professora de circo, professora de língua portuguesa, fazendo coisas diferentes, eu não conseguia prosperar. Parecia que eu estava fugindo de algo que era inevitável para mim. Então esse era um grande incômodo para mim. Queria muito me encontrar profissionalmente. Então eu quero que você busque o seu incômodo. Qual é o seu incômodo? O seu incômodo pode ser o ponto profissional ou pode não ser. Pode ser a falta de um relacionamento, pode ser a falta de um propósito. Tipo, não, eu trabalho com uma coisa legal, ganho dinheiro, eu tô bem, mas assim, tá faltando um propósito, tá faltando algo que eu possa fazer assim, que eu possa dizer, caramba, eu faço isso porque eu amo fazer isso. Porque isso é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu não tenho isso, né? Pode ser que você diga assim, poxa, Rê, hoje meu maior incômodo é ter criado os meus filhos estão grandes e eu não consigo ainda, sabe, assim, me encontrar. Ainda não me encontrei. Meus filhos estão bem, minha casa tá bem, meu marido tá bem, mas eu tô com uma coisa assim que eu não consigo enxergar algo pra mim. Eu sempre vivi muito pros outros, pra família, pro trabalho, e não consigo me encontrar nesse processo. Então, qual é o teu incômodo? Você precisa nomear. O meu incômodo claramente era profissional e financeiro. Era propósito. Eu queria encontrar um trabalho que eu tivesse propósito, que me desse dinheiro. Dê nome. Comece por esse processo. Muito bem, meu Deus, agora que você tem um nome, esse aqui é o meu incômodo. A gente vai passar para o segundo conselho. Anote aí. Segundo conselho, planeje-se ao menos um pouco. Planeje-se ao menos um pouquinho. Você tem que se planejar até onde a sua vista alcança e não o processo inteiro até o fim. Entenda, minha deusa, existem muitos elementos aleatórios que entram em cena ao longo da nossa vida, dos nossos anos, e a gente não tem como prever isso. Quando eu digo para você se planejar ao menos um pouco, é para você ter uma orientação. Quando você diz, ok, então eu preciso me planejar para um sabático. Primeiro ponto, para onde eu vou? Quando eu vou? O que eu vou fazer com as minhas responsabilidades hoje? O que eu preciso? Eu tenho filho? O que eu vou fazer com meu filho? Eu vou levar comigo ou eu vou deixar? Se eu for deixar, com quem vai ficar? Eu trabalho, ok, eu vou pedir demissão do trabalho? Ou eu vou pedir um afastamento do trabalho? Ou eu vou pegar só as férias e vou usar as férias? O que eu vou fazer com o meu trabalho? Eu tenho um marido? O que eu vou fazer com o meu marido? Eu vou chamar ele para vir comigo ou ele vai ficar? E tudo bem para ele ficar? Então você precisa ter um planejamento minimamente estratégico até onde a sua vista alcança. Presta muita atenção, isso é muito importante. É até onde a vista alcança. Quando eu percebi que o meu maior incômodo era esse, eu pensei, ok, como eu resolvo isso? Eu entendi que não era em Brasília, isso era fato. Eu senti que eu precisava voar, eu precisava sair daqui e encontrar um outro ambiente onde eu pudesse criar esse novo formato. Eu entendi isso. E eu falei, bom, eu não sei exatamente onde, eu preciso pensar, eu preciso ir para um lugar que eu possa pensar sobre o que eu realmente quero fazer.
E eu sempre quis muito conhecer a Chapada Diamantina. Eu tava ano após ano adiando a viagem. Finalmente, eu encontrei o espaço, né, para ir para a Chapada Diamantina. Foi quando eu comecei a me planejar e a me programar para passar um tempo lá refletindo. Eu queria me desligar. Então eu me planejei até ali, até aquele lugar. Tinha que me organizar com Moisés. O que eu ia fazer com Moisés? Não, vou pegar as minhas férias bem na época que o Moisés também tá de férias, porque aí ele vai ficar com o pai lá em São Paulo. E aí, claro que as coisas foram se movimentando e eu fui fazendo profundas reflexões do tipo, caramba, mas aí eu vou, depois eu volto. E quando eu voltar, eu volto para a mesma vida que eu levo. Como eu faço para ir e não voltar? Eu não quero voltar para cá, eu quero ir passar um longo tempo. Como que eu posso fazer? O que eu vou fazer com meu filho? Eu não posso deixar meu filho. E aí as ideias vão surgindo. E aí surgiu a ideia, poxa, o Moi podia passar um tempo com o pai dele, 6 meses ou um ano, seria perfeito, seria o ideal. Então, se é bom para todo mundo, pode ser que aqui tenha uma solução. E foi aí que eu encontrei a solução. Quando eu propus para o meu filho primeiro, Moi, e aí, o que você acha? Passar um tempo com seu pai, morar uns 6 meses, né? Não queria estender muito para ele não se sentir inseguro, então 6 meses. E aí no início ele disse que não, e eu fui trabalhando isso dia após dia, como? Em silêncio. Quando você faz o teu planejamento, você tem que fazer em absoluto silêncio. Não compartilhe com ninguém. Não conte para as pessoas qual é a tua ideia. Faça tudo em silêncio para que tudo possa conspirar. A energia, ela tem que estar aqui, contida. Se você conta para uma pessoa, é como se você dispersasse essa energia para fora de você até o momento que não sobra energia. E as pessoas vão olhar para sua ideia e vão achar boba, e vão achar que é inviável, e vão achar que é impossível, e vão achar que você tá louca. E aí, aos poucos, você vai acreditando nisso. E uma ideia que, se cultivada em silêncio, como as sementes que precisam crescer para baixo, para dentro, podem gerar uma grande árvore e vários frutos, você dispersa essa energia. E aí você começa a achar também que a ideia é boba, que você tá louca, que é impossível. Então, planejar em silêncio é o maior segredo do segundo conselho. Então, quando eu comecei a ajeitar todas as áreas da vida, eu vi as portas se abrindo. Então, planeje-se um pouquinho. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia o que ia ser na Chapada Diamantina. Eu ia para passar um mês. E quando eu cheguei na Chapada, foi quando eu falei, cara, meu filho tá lá em São Paulo, o que eu vou voltar para Brasília? Eu vou ficar aqui, num lugar novo, com pessoas novas, com ruas novas, que me faz pensar diferente, que me faz olhar diferente. E aí vem o terceiro conselho. Anote aí, terceiro conselho. Entregue-se para o que vem. Deusa, você precisa se entregar para o que vem. A gente se planeja minimamente, como eu me planejei, ok, vou tirar um mês de sabático na Chapada, fui pra Chapada e falei assim, o quê? Eu não vou ficar aqui um mês, vou ficar aqui o ano inteiro. Eu vou me ressignificar aqui. Voltei pra Brasília, fechei o apartamento, empacotei minhas coisas, entreguei tudo que tinha pra entregar, botei no carro e fui. Sozinha, nunca peguei estrada em toda a minha vida, fui sozinha. Quando eu cheguei na Chapada, eu achei que eu ia viver o circo. O tarô chegou até mim, essa história vale muito a pena conhecer. Tá lá no Caminhada Reflexiva, nos meus artigos. Um dos meus artigos tem lá contando como que o tarô chegou até mim. Foi exatamente quando eu cheguei na Chapada. Vale a pena conhecer essa história. Se vocês quiserem ler, tá lá. O link da Caminhada Reflexiva, do meu blog, tá na descrição desse vídeo. E aí eu cheguei pensando que eu ia viver o circo, eu levei todos os meus aparelhos, eu queria ir pro Capão, mas de repente, o que apareceu para mim não foi o circo. Lembre-se, quando eu digo planeje-se ao menos um pouco, no segundo conselho, eu digo vá até onde a sua vista alcança. A minha vista alcançava até chegar na Chapada. O que ia acontecer lá dentro, eu não sabia. Eu tinha uma meta. E aí o que aconteceu? Nesse período inicial que eu cheguei,
Eu já tinha conhecido um rapaz, a gente tinha se apaixonado, a gente estava curtindo ficar juntos. E eu pensei, bom, vou lá, vou ficar uns 15 dias na lua de mel e tal, com o gato, depois eu sigo pro Capão. E os 15 dias viraram 20, viraram 30, viraram 40, viraram 60, viraram 8 meses. Porque o que aconteceu? Eu queria ir pro circo, mas eu estava presa no que estava acontecendo para mim naquele momento, que era aquela relação. Veja, eu tinha um padrão. Eu sempre fui solteira. Eu nunca me relacionava profundamente com os homens. E aí, de repente, surge um homem que estava ali para viver uma história. E eu sentia que eu queria muito mais viver aquela história do que ir pro circo. O circo era algo que fechava o meu coração e eu falava, nossa, eu tenho que ir, porque eu não posso ficar, mas eu quero ficar, mas eu quero viver isso, eu quero me entregar. Então se entrega. Presta atenção no que chega para você primeiro. E veja se isso combina, porque muitas vezes a gente fica presa a esse controle do que eu quero. Eu vim aqui para isso, então eu vou cumprir o meu objetivo. Eu vim para viver uma nova história profissional e a minha história profissional é com circo. E você se fecha para o que o universo tá te entregando. O fluxo da vida te leva para onde você precisa estar. E eu precisava viver aquela história. E foi mágico, porque, gente, o que eu vivi não foi apenas sobre o relacionamento. Foi todo o contexto em que aquilo aconteceu. A casa que eu morei, a situação, o que eu fazia, tudo. Viver roots, viver naquele lugar, naquele paraíso, de forma simples. Não tinha banheiro, tinha que pegar a enxada aí nos fundos da casa. Não tinha água, você tinha que pegar os galões, descer a trilha, pegar a água da mina. Gente, olha que rico isso. Eu bebia a água que vinha direto da fonte, direto da terra. Isso era mágico para mim. Eu plantava as sementes das frutas que eu comia. Eu construí uma horta, eu ajudei a construir uma casa. Foi muito simbólico isso pra mim. Eu só fui ter noção no final da viagem, quando eu tava acabando o sabático. Eu falei, gente, eu comecei o sabático construindo uma casa e terminei o sabático comprando um terreno. Então, é tudo muito simbólico, a gente não tem noção de como a vida, de como o universo, o destino fala com a gente, os sinais falam com a gente. Para você entender isso, você tem que se entregar. O que tá vindo para você? Quando você começar a se entregar para esse sabático, quando você começar a entregar no momento que você está planejando, se organizando, que às vezes é o seu momento agora, é de planejar, de organizar, de encontrar o seu incômodo, começa a perceber os sinais, as coisas vão aparecendo para você e você precisa se entregar. Chegando no teu momento de viver o sabático, entregue-se para ele. O que a vida tá chamando para você viver? Muitas vezes não é exatamente aquilo que você queria viver. Não é o circo, não é outra coisa. Presta atenção nessa outra coisa e se entrega para isso. Solta o controle. Eu queria muito viver o circo, mas eu não vivi o circo. Eu vivi outra coisa. Eu vivi o que a vida propôs para eu viver. E eu me entreguei para isso. E foi uma época maravilhosa, foi quando eu me aprofundei no tarô, foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu vivi ali o presente, o vazio, o zero, a conexão pura com a natureza, com o momento presente. Isso foi crucial no meu processo. Quando você se entrega para o que vem, muitas coisas vêm. E aí é que entra o quarto conselho. Anote o quarto conselho. Saiba o que você não quer primeiro. Saiba o que você não quer primeiro. Quando você se entrega para tudo que vem, muita coisa vem, coisas que você adora, coisas que você quer, mas chega uma hora que você fala assim, opa, isso aqui que tá vindo e que tá me chamando, eu não sei se eu quero.
eu tô me entregando para isso, mas chegou num ponto em que aqui, nesse limite, daqui para frente, eu não sei se é isso, né? E isso aconteceu muito comigo depois que, né, a gente teve o fim do relacionamento. Fui pro sul da Bahia. Quando eu cheguei no sul da Bahia, que eu cheguei em Caraíva, e, né, foi mágico chegar em Caraíva, né? E aí eu fui me entregando, né? E aí o que estava acontecendo para mim na época? Trabalhar com eventos. Trabalhar com eventos, com casamentos, com festas, com pessoas comemorando. E eu achava demais, porque eu gosto de trabalhar com experiências. Eu adoro criar experiências que conectam corpo e mente. Então eu tinha ali um espaço para criar uma coisa nova, eu tava gostando, eu tava me entregando. Só que chegou um momento em que eu comecei a perceber que aquilo não era exatamente o que eu queria. Por quê? Porque os eventos, eles geralmente acontecem à noite. Geralmente as pessoas, elas estão na praia, elas estão de férias, elas estão livres, elas estão numa festa, elas estão com os amigos, com a família, tá todo mundo super, com energia em alta. É mágico isso. Mas todo mundo quer o quê? Virar a noite na praia. Todo mundo bebe muito. Às vezes umas drogas. Sabemos que nesses ambientes às vezes rolam algumas drogas lícitas e ilícitas. Músicas muito altas, aquela coisa meio músicas de todos os estilos e todo mundo, né, naquela energia assim. Só que chegou uma hora que isso começou a me cansar, porque eu tinha que ficar a noite toda até o dia amanhecer. Eram 4 dias consecutivos de festas, de bebedeira, e você lida com pessoas bêbadas fora de si, você lida com uma série de coisas que não era exatamente aquilo que eu tava procurando, entende? Mas aí eu comecei, eu não gosto dessas músicas que tocam, eu acho que essas músicas estão altas. Eu não quero passar a madrugada toda acordada e ter que dormir durante o dia. Eu quero músicas calmas, eu quero aproveitar o dia, eu quero ir à praia, eu gosto de dormir cedo, eu gosto de fazer leituras, eu gosto de silêncio. E aí eu comecei a ver que eu tava no ambiente errado. E eu comecei a falar, opa, peraí, isso aqui eu não quero. E é muito importante você descobrir, saber o que você não quer. Sabe prova de múltipla escolha? Aí você tem a opção A, B, C e D. Você tem 4 opções. E às vezes você não sabe exatamente a resposta certa, mas o que você faz? Você vai por eliminação. Você diz, bom, essa daqui eu tenho certeza que não é. Essa resposta não é. Então de 4 sobram 3. Essa outra aqui eu também acho que ela não é. E aí sobram 2. É muito mais fácil você escolher entre 2 opções, ou esta, do que você escolher entre 4. Então o que eu fiz foi entender que eu não podia mais continuar do jeito que eu tava. Eu tinha que dizer não. E quando eu disse não, eu comecei a resgatar aquilo que fazia sentido pra mim. O que eu comecei a fazer? Comecei a dormir cedo, voltei a ler, acordava cedo, fazia caminhada na praia, fazia meu suco, fazia alimentação saudável. Eu ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer a partir dali. E agora? Eu preciso encontrar um emprego, eu preciso achar alguma coisa. Mas o quê? Por onde eu começo? Eu não vou me atropelar. Eu preciso... Volta, cria a rotina que faz sentido pra você, respira, confia. E aí é nesse momento, depois que você consegue saber aquilo que você não quer, que vem o quinto conselho. Quinto conselho, anote aí. Saiba o que você quer e trabalhe nisso. Depois que você sabe o que você não quer e elimina, então agora é a hora de você saber o que quer e trabalhar em cima disso. Quando tudo estava dando errado para mim em Caraíva, exatamente, né, depois dos pós-eventos, voltei para Caraíva, tudo começou a dar errado, eu não conseguia arrumar trabalho, eu batia numa porta não, batia na outra porta não, respira, acorda cedo, faz meditação, faz yoga, caminha na praia, não. Eu comecei a falar, gente, tem muita coisa dando errado. E o verão tava chegando, e as coisas estavam dando errado, e eu percebi que eu ia ter que ir embora. Foi o segundo processo de desistir, porque o processo de desistir acontece o tempo todo. E eu precisava ir embora. Falei, bom, então nada tá acontecendo, então eu vou ter que voltar, né? E aí
foi quando eu cheguei em Trancoso para arrumar o carro, organizar tudo, que a jaca caiu no vidro do meu carro, mas aí eu resgatei a história com o ex. E aí, uma semana que eu fiquei lá com o carro parado, esperando o vidro chegar, a gente reatou o namoro, um emprego apareceu pra mim. E tudo se organizou. É mágico? É mágico. Por quê? Porque primeiro eu disse não, isso eu não quero. Bom, agora eu preciso saber o que que eu quero. Bom, ainda não sei, então o que que eu quero? Eu quero arrumar um trabalho. E tenta, e tenta, e tenta. E não, e não, e não. Chega uma hora que o universo, ele gira de um jeito. Quando a jaca caiu no meu carro, eu falei assim, que é isso? Acabou minha vida. Acabou minha vida, eu já não tenho dinheiro direito, eu tô com documento vencido do carro e de motorista vencido, eu não sei direito o que eu vou fazer da minha vida, e aí aquela confusão, e eu não tava entendendo nada, mas a jaca caiu exatamente por quê? Pra me segurar em Trancoso. A jaca me segurou em Trancoso, porque o que eu ia fazer com um vidro espatifado, vidro da frente, aqui onde eu dirijo, tudo espatifado, não tinha como eu ir pra lugar nenhum. Então me segurou ali. E nesse tempo que eu fiquei ali, foi quando tudo aconteceu. Resgatei um namoro, já tinha um lugar para morar, já tinha um trabalho para trabalhar, já estava tudo pronto para mim. E quando o vidro do carro chegou, eu não estava mais pensando em voltar para Brasília, em ir embora da Bahia, em desistir da Bahia. Eu já estava com tudo feito e tudo organizado. Então, muitas vezes, as coisas ruins que elas acontecem, elas sempre são uma grande oportunidade que a gente não tá vendo de ressignificar esse processo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando eu me firmei, arrumei o trabalho, estava casada, eu tive então um espaço para saber então o que que eu quero. Foi quando veio a pandemia. Então eu tive esse espaço, esse início, né, especial da pandemia, para refazer a minha rota e descobrir para onde eu queria ir. Saber de fato o que que eu queria. Eu fiz muitas reflexões sobre o que eu queria e o que eu não queria. E aí eu encontrei o que eu queria. Eu queria criar o meu próprio negócio. Eu queria poder escrever os meus livros, os meus artigos. Eu queria poder colocar o meu conhecimento no mundo. E eu encontrei esse espaço dentro do digital. Então, quando eu encontrei, de fato, quando eu soube aquilo que eu queria, eu trabalhei firme nisso. Tem 5 anos que eu estou no digital, firme e forte, com altos e muitos baixos. E mesmo assim, eu ainda continuo, eu não desisto, eu persisto aqui. Quando a gente está buscando aquilo que a gente quer, a gente tem que saber qual é o nosso talento. Eu fiz muitas reflexões sobre quem sou eu, o que eu realmente gosto, o que eu quero, qual é o assunto. E eu vou te deixar uma pergunta bem reflexiva para você pensar nisso, porque eu acho que essa é a pergunta principal. Tá lá no livro, tem uma série de perguntas para você fazer várias reflexões sobre cada conselho. E a melhor pergunta que eu deixo para você aqui já fazer a tua reflexão sobre aquilo que você quer e como você pode trabalhar nisso é: se o dinheiro não fosse problema, com o que você trabalharia? O que você faria? Imagina, você tem todo o dinheiro do mundo, você pode fazer o que você quiser. Com o que você trabalharia? Você gastaria o seu tempo fazendo o quê? Eu respondia escrevendo. Eu escreveria histórias. Eu escreveria livros. Aqui está, uma realização, uma grande realização para mim. Então, não vale você falar assim, Rê, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu ia viajar. Tá bom, isso é uma coisa que você faria, né, de início, você viajaria, você compraria e tal. Mas vai chegar uma hora que o propósito vai bater na tua porta e você vai precisar se sentir útil. O que você faria? Com o que você trabalharia? Você gastaria o seu tempo tendo uma equipe para te ajudar a fazer o quê? Essa é a pergunta. E é aí que entra esse 5º conselho. Saiba o que você quer e aí você trabalha nisso. E saiba o que quer em cima dos teus talentos, dos teus dons, lembrando que tudo isso pode ser moldável, tá? Rê, eu não sei me comunicar muito bem. Isso pode ser moldável. Faça cursos, faça mentorias, pratique, treine e você vai ficar bom,
tá? Talento não é tudo. Esforço é maior e melhor do que talento. E aí, depois de tantos anos seguindo esse processo de me entregar para o digital, apesar do digital não pagar as minhas contas, eu sempre trabalhei em outros lugares, fiz outras coisas, prestei diversos serviços, ainda assim eu sempre chegava em casa e colocava energia no meu projeto. Eu colocava energia, eu não desistia, eu trabalhei fundo, pesado nisso, trabalho até hoje, mas na época, mesmo sem resultados, mesmo sem dinheiro vindo desse lugar, eu colocava a minha energia. E aí entra o meu sexto conselho para você. Anote o meu sexto conselho, porque aqui a gente já está numa outra etapa. Sexto conselho é: aprenda a receber para realizar. Aprenda a receber para realizar. Toda vez que a gente quer receber algo muito grande, é como se nós passássemos por um portal. Um portal que nos leva a uma nova dimensão. Esse novo portal, ele exige que você deixe para trás a sua casca, como um animal. Vamos dar o exemplo da cobra, porque eu adoro esse animal. É o meu animal de poder, é o animal com o qual eu me conecto, são as serpentes. Então, toda vez que a cobra, ela cresce num ponto em que ela precisa aumentar o seu tamanho, em que ela precisa ser uma nova versão de si, ela precisa deixar para trás a sua casca. Esse processo, ele é o processo de morte. A vida, ela é composta de vida, morte, vida. É um ciclo, é uma espiral que fica girando em vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte. E é assim. Então você morre para que algo novo surja. O meu processo de reinvenção, como vocês estão vendo, ele é um processo de morte. Aquela antiga Renata que morava num vilarejo, na cidade pequena, praiana, no interior da Bahia, sendo uma cigana livre, solta, leve. Aquela Renata, ela foi maravilhosa, ela foi crucial no meu processo. Mas no momento em que eu adentrei esse novo espaço, cidade grande, responsabilidades, família, negócios, dinheiro, tudo isso começou a me chamar. Quando eu vim para a cidade grande, que eu vim ancorando esse processo, aquela Renata precisou morrer. Significa que eu nunca mais vou ver essa Renata? Significa não, minha querida, significa que tudo que aquela Renata aprendeu agora vai ser colocado em prática num novo formato, numa nova Renata, numa reestruturação, numa reinvenção. A gente está sempre se reinventando. É importante compreender esse processo. Então, se você quer acessar um novo espaço, um novo lugar, você precisa passar pelo processo de morte. E dói. A gente chora, a gente sente dores. É físico o processo da morte. Mas quando morre, a gente volta à vida. Só que a gente acessa o portal. A gente acessa o novo portal. Por isso, para a gente receber tudo que a gente está querendo receber, a gente tem que trabalhar o nosso merecimento, a nossa autorrealização, o nosso autorreconhecimento. É importante olhar para isso. Então, aprenda a receber, porque esse é um dos R's da feminilidade, lembra? É o primeiro, receber. Receba. Nós somos tão acostumadas a dar, fazer tudo pelos outros, que a gente esquece de vez em quando abrir os braços e falar assim, eu recebo, o que é que tem para me dar? Eu quero. E foi aí que eu entendi que era importante aprender a receber para que eu pudesse de fato realizar. Eu passei pelo meu processo de morte em muitos aspectos, do trabalho que eu estava me dedicando em tempo integral, fazendo muito mais por um trabalho dos outros do que pelo meu sonho. Eu tive que acordar para isso e esse acordar foi muito dolorido. Junto com esse processo, a minha gatinha morreu. Olha só como é muito simbólico. E ela precisou morrer para que eu pudesse falar assim, então tá, nada mais me prende? Então para onde eu vou? Para o que eu quero?
E a gente reavalia a rota em todos os momentos, você pode ver, em todos os momentos eu venho reavaliando a rota. Quando eu decidi seguir um sonho muito longínquo, e quando eu decidi seguir esse sonho, as deusas vieram com um banquete para mim. E foi quando eu saí de Trancoso, o relacionamento já tinha acabado, eu já tinha trabalhado num lugar muito bacana, num lugar muito legal, que eu aprendi muitas coisas, vivi processos muito lindos e muito intensos e muito difíceis. E aí eu precisei sair desse lugar que eu já estava muito enraizada, quase petrificada nesse lugar. Eu precisei sair daí, foi um processo difícil de morte. E aí, quando eu decidi sair, quando dentro de mim eu falei assim, ok, eu vou sair desse lugar e vou me jogar novamente no mundo, não sei pra onde, nem como, nem de que jeito, mas vou. Então as coisas se apresentaram pra mim. E aí eu recebi uma proposta de trabalho muito legal, num lugar lindo, no lugar mais bonito da Bahia, lugar mais bonito do sul da Bahia. É lá. Foi lá que eu trabalhei. Trabalhei com mais qualidade, com mais tempo de qualidade, mais conectada com a natureza, podendo ser quem eu era, podendo colocar no meu trabalho, nesse trabalho pelo qual eu fui contratada a fazer, mais qualidade. Eu podia criar nesse espaço, eu tinha carta branca para eu fazer e criar experiências. Às vezes o dono do lugar falava assim, Rê, não precisa, vai te dar muito trabalho. O trabalho é todo meu, é um prazer, eu quero. Posso fazer? Vai dar trabalho, não tem problema, posso? Pode, então tá. Eu amava trabalhar lá. E mais do que isso, eu tinha tempo e espaço para investir no meu negócio, no meu projeto. Porque isso ainda não me bancava. E eu queria fazer com que isso virasse, isso realmente me desse o retorno que eu esperava. E o tempo passou e a coisa foi acontecendo. Eu fui tendo os retornos do meu negócio, muito mais do que em todos os anos que eu trabalhei nele. Naquele momento, quando eu aprendi a receber, quando eu aprendi a dizer, sim, eu recebo esse lugar mágico, eu recebo esse paraíso, eu recebo tudo o que esse espaço tem para me oferecer. Tudo eu recebo. Então eu aprendi a receber, e quando eu aprendi a receber, eu realizei. Eu consegui comprar o meu terreno, eu consegui pagar uma viagem que futuramente eu vou fazer, mas que tá paga já desde lá de trás, minhas deusas. Desde lá de trás, assim, já tá pago, agora é só ir lá e fazer. Por que você não fez ainda, Rê? Porque tudo tem seu tempo. Porque eu sigo o fluxo da onde a vida me chama. E aí é o que vem o 7º conselho. Volte com as mãos e a alma cheias. 7º conselho, volte com as mãos e a alma cheias. Volte, é a primeira palavra, volte. Voltar? Voltar? Eu vou ter que voltar? Vai. Você tem que voltar. Você tem que voltar porque um sabático, ele tem data para começar, mas ele não tem data para terminar, mas ele termina. Não importa quando você vai terminar o seu sabático, ele precisa terminar. E quando o sabático termina? Quando você volta. Quando você volta, mas tem que voltar, tem que voltar, minha deusa. Tem que voltar, é claro. São suas raízes, é a sua cidade natal, é a sua família, quem te criou. Esse é o lugar para onde você tem que voltar. Você tem que voltar. E estar lá com eles e chegar com as mãos e a alma cheias. E entregar o seu melhor. E chegar podendo transbordar para as pessoas a sua nova versão e mostrar que é possível se recriar, se reinventar dentro do processo. É muito importante voltar, porque quando a gente volta, a gente fecha ciclos. Abra muitos ciclos na sua vida, mas feche-os. Então, como que se deu o meu processo de voltar? Eu decidi voltar? Não. Eu recebi um chamado. O chamado de volta para casa. Renata, está na hora de você voltar para casa. Quem me falou isso? Meu filho. A pessoa mais importante da minha vida. Disse, mãe, quero voltar a morar com você. Você não tá com vontade de voltar para Brasília? Volta. Ele nunca me pediu isso em 7 anos.
6 anos até então, né? Foram 6 anos na Bahia, no momento que ele falou pra mim, volta. Eu falei, eu volto? É claro que eu volto. Foi fácil voltar? Nem um pouco. Paraíso, praia, Bahia, sol, dinheiro, realizações. Mas eu tinha que voltar. Eu recebi o chamado. E quando eu decidi voltar, eu falei, ok, não vou sair daqui e já voltar direto. Preciso me organizar. Quando ele me pediu para voltar, foi bem na época do verão. Eu falei, eu preciso entregar o verão, não posso sair na fase mais louca de tudo, não posso. Preciso passar o verão. Então, deu tempo de eu fechar todos os meus ciclos na Bahia. Todos os ciclos que eu abri na Bahia, eu saí fechando. Inclusive o celibato, que foi uma coisa que eu comecei dentro da Bahia, ali na fase de transição, saindo de Trancoso, indo para Joacema, para o Paraíso. Nessa fase de transição foi quando eu comecei o meu celibato, vivi 2 anos de celibato. E aí eu falei, não, tô saindo da Bahia, preciso fechar o celibato. Fechei o celibato, não exatamente fechei ritualisticamente, eu fechei na Bahia, mas foi na Bahia que eu conheci a pessoa com a qual eu tive um relacionamento e rápido, né? Um relacionamento muito rápido, foi furtivo mesmo, foi casual, mas foi muito sincrônico, várias coisas aconteceram. Eu conto mais sobre isso também no meu artigo Celibato Intencional, lá no Caminhada Reflexiva, o link tá na descrição, anote aí, quero ler os artigos da Caminhada Reflexiva, anote para você saber. Então, eu conto mais sobre como foi que aconteceu esse processo de início e de fim do celibato, tá? Lá nesse artigo, mas basicamente o celibato foi uma das coisas que eu fechei na Bahia, eu fechei o celibato, eu fechei vários processos na Bahia e então decidi, antes de chegar na minha cidade natal, fazer um marco zero. Bom, então foram 6 anos, quase 7, vou zerar. Como que eu vou zerar? Silêncio, introspecção, esse é o processo. E aí eu fui realizar uma das coisas que eu sempre quis fazer ao longo de todos os anos que eu fiquei na Bahia. Eu não consegui fazer nenhum retiro de yoga, eu não consegui me aprofundar nas coisas que faziam sentido pra mim. Eu falei, é agora, nessa hora. Eu tenho dinheiro, eu tenho tempo e eu tenho a ocasião. E aí comecei a chamar, eu quero fazer um Vipassana. Essa era uma das coisas que eu queria fazer há mais de 10 anos, desde 2014, quando eu ouvi falar pela primeira vez em Vipassana. Eu falei, eu quero, não sei quando, nem como, nem de que jeito eu vou fazer, mas eu vou fazer. E ali eu tinha a oportunidade, 10 anos depois, eu realizando um sonho, fazer o Vipassana. Vipassana, tem um artigo também sobre isso no Caminhada Reflexiva, 10 dias em silêncio, esse é o nome do artigo. Eu conto como foi a minha experiência com o Vipassana, tá? E tudo culminou para que tudo acontecesse no mesmo lugar e mais ou menos na mesma época. Eu fiz esse marco zero e quando eu cheguei em Brasília foi muito mágico, porque em 7 dias que eu tava aqui na cidade, eu achei o apartamento que eu ia morar. E aí o processo de compra, ele é lento, ele é moroso. Na sequência, surgiu uma oportunidade de ir trabalhar em Portugal durante 3 meses, que era o verão, né, europeu. E eu nunca atravessei o Atlântico, nunca fui para aquelas bandas de lá. Eu já visitei alguns lugares da América Latina, Brasil muito, conheço muito o Brasil, mas nunca tinha ido para aquelas bandas de lá. Era um sonho, imagina, todo mundo sonha em algum momento ir para a Europa, né, conhecer a Europa. E surgiu essa oportunidade de trabalhar lá por 3 meses, exatamente o tempo que eu ia ter que ficar aqui esperando o apartamento ficar pronto, eu ia ter que ficar na casa da minha mãe, e, enfim. E aí e o meu filho virou para mim e falou assim, mãe, vai! E eu falei, puxa, que gás, eu vou então. E aí eu fui, fiquei 3 meses em Portugal trabalhando lá, foi muito legal. E a viagem terminava bem na época do meu aniversário, 40 anos de idade, que eu ia fazer. Eu tenho 40, né, minhas deusas? E aí culminava bem nessa época, e aí eu estiquei então a viagem e fui para Marrocos. E fiquei 8 dias em Marrocos, foi para passar o meu aniversário de 40 anos de idade. Meus 40 foram acompanhados de superlua, lua cheia e eclipse lunar. Foi um grande presente para mim poder estar num país árabe, que é o meu sonho sempre foi conhecer países árabes. Meu sonho ainda é esse. Eu ainda quero conhecer mais, mas estar ali em Marrocos,
no meu aniversário de 40 anos, com todos os efeitos astrológicos, finalizando uma etapa na minha vida que era o sabático daquele jeito, um jeito que eu não esperava, eu não imaginava, que brotou, que surgiu pra mim, foi um grande presente. Foi assim, desse jeito, que eu saí de Portugal, cheguei em Brasília de novo para chegar no meu apartamento aqui onde eu tô agora, reassumir a minha maternidade, trazendo o meu filho mais para perto de mim, ali na nossa convivência diária, que não é fácil, sabemos, mas que tem seus frutos. Foi assim que eu voltei, com as mãos e a alma cheias, para oferecer o meu tempo para minha mãe, para o meu filho, para minha avó que tem 90 anos de idade, tem melhor momento de curtir a minha avó do que agora. E eu tô sempre indo visitá-la, ficando com ela, dormindo com ela, cuidando dela, fazendo coisas para ela, ouvindo as histórias da minha avó. Então eu volto para cá, para minha cidade natal, para as minhas raízes, para me reabastecer e abastecer a minha família, poder ver o meu sobrinho crescendo, poder estar junto com a minha irmã, poder fazer parte de tudo isso é transbordar o que eu sou. E aí muita gente pergunta, e aí, Rê, você veio para ficar? Agora você chegou, vai ficar? Não é bem assim. Eu sou uma cigana, minhas deusas. As ciganas são desapegadas, são desprendidas, são livres, voam com o vento. E eu já me programo para fazer aquela viagem que eu tinha, que já tá paga, sabe? Aquela viagem que tá paga lá desde 2022. Então, eu já tô me programando para fazer essa viagem, para passar um tempo nesse lugar. Não é mais um sabático, né? Vai ser uma viagem de negócios, de estudos, de vários processos, porém sempre nesse objetivo de vai e volta, e vai e vai, e vai e volta. Porque voltar faz parte do processo de encerramento de uma fase da sua vida, para que a gente adentre novas fases, para que a gente chegue, quando a gente volta, a gente respira um pouco das nossas raízes, a gente bebe um pouco daquilo que fez parte do nosso crescimento e desenvolvimento. É muito importante voltar também, tá, minha deusa? Mais um brinde. Tchim, tchim! Que bom que você chegou até aqui, que bom que você me ouviu até aqui. Mais uma vez eu reitero com você, interage comigo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal. Lá na descrição do meu vídeo você vai encontrar uma série de links. Entre no grupo de mentorias para você ficar lá naquele grupo. Aquele grupo de mentorias é onde eu falo em primeira mão tudo que eu vou fazer. Gente, vou abrir uma live. Gente, qual o tema da live? É lá que eu pergunto. Pessoal, sexta-feira, tá aqui. Galera, saiu uma meditação nova, tá aqui. Pessoal, vou abrir vagas para essa mentoria, não anunciei para lugar nenhum, não falei para ninguém. É lá o primeiro lugar onde eu falo. Fique lá na minha comunidade, nesse grupo do WhatsApp de mentorias. Acesse os meus artigos da Caminhada Reflexiva. Venha para perto de mim, vai ser uma honra. E o mais importante, minha deusa, sabática. Acesse o meu livro, conheça essa minha história. Aqui eu contei para você brevemente, mas o livro tá cheio de histórias muito gostosas para você ler e conhecer. E será uma honra poder servi-la em algum momento, numa mentoria individual, na tenda vermelha, quem sabe numa imersão de um celibato intencional, ou te orientando para você poder tirar o seu sabático, tá bom? Tchim, tchim! Muito obrigada por chegar até aqui. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, tá? De interagir comigo. Sou grata e até a próxima sexta-feira.